Ainda sobre a questão do PVBI, o R Participações acrescenta que acabaria envolvendo o pagamento de cotas a valor patrimonial. Se eu posso comprar o PVBI a mercado, por que vou trocar pelo VP? Foi o principal argumento da Rio Bravo, né? Isso aí. Um dos, não diria o principal, mas um dos. Moisés, em minha opinião, o lastro dos infra, por ter debênture incentivada, se torna mais seguro dos FIIs de papel com lastro em CRIs. Tá, Moisés, infraestrutura é muita coisa também, né, cara? Não, como me falta repertório sobre infraestrutura, o meu exemplo não vai ser o melhor possível, mas é lógico que o pouco que eu já ouvi, tá? Financiar a operação no metrô do Rio de Janeiro é arriscado. Não é um negócio arroz com feijão em infraestrutura, entendeu? Então, essa debênture, comparado com daqueles CRIs high grade, que tem um baita contrato como devedor e um baita ativo como garantia, não necessariamente. Essa debênture do metrô do Rio de Janeiro é menos arriscada do que um CRI high grade. Não necessariamente, certo? Crédito é crédito. Tá? Outra coisa, as operações são grandes, a concentração, a diversificação em debênture costuma ser menor do que a diversificação dos grandes fundos de CRI, né? Então, não, é crédito. Renda fixa, crédito, legal para diversificar, mas não dá para bater e rotular assim, isso é mais arriscado. Debênture é menos arriscado do que CRI necessariamente. Tem debênture high grade, tem debênture high yield, tem CRI high grade, tem CRI high yield, certo? Douglas está dizendo que ele parece para ele mais vantajoso investir em FII infra do que em debêntures e fundos abertos. Eu gosto muito mais eu gosto muito mais de um fundo fechado do que um fundo aberto. Muito, muito, muito mais. E sobre as debêntures diretamente, eu até comentei isso na entrevista de ontem. Muita gente que teve aula comigo em pós-graduação, faz um bom tempo que eu não dou aula em curso de pós-graduação, mas há alguns anos, quando chegava, né, quando era o tema, dava vários módulos de vários temas, mas quando o tema era muito sobre produtos financeiros ou renda fixa e tal, quando chegava em debêntures de infraestrutura, eu falava assim, na minha opinião, debênture de infra é o ativo mais mal precificado do mercado financeiro. Eu tinha uma relação de amor e ódio com a debênture de infra. Por quê? Acho o veículo maravilhoso, investimento em infraestrutura, tudo que esse país mais precisa, com recursos captados via mercado de capitais, que eu acho que é uma paixão da minha vida, é o mercado de capitais. Eu adoro fundo imobiliário, adoro, né? O que eu gosto mesmo é do mercado de capitais funcionando. O dinheiro sai do meu bolso e vai financiar um empreendedor, seja de um cara de uma startup que eu tenho aqui, seja de um projeto imobiliário numa cidade em que eu nunca vi na vida, talvez nunca ponha o pé, seja para construir um saneamento básico numa região. O dinheiro sai do seu bolso e vai financiar isso. Mercado de capitais, dinheiro, capital privado. Eu sou apaixonado por isso. Então, a debênture de infraestrutura é um instrumento maravilhoso, porque ela faz esse movimento do dinheiro, do capital privado, para financiamento de grandes obras de infraestrutura que tem um impacto assim, impensável na vida das pessoas, certo? Infraestrutura. Tem alguns estudiosos mais céticos que dizem que o que leva a desenvolvimento para países é infraestrutura, nada mais. Todo o resto acontece naturalmente. Precisa de educação, precisa de boas escolas, precisa de bons salários, de democracia e tal. Meu, mete um porto num lugar e você vê as coisas acontecendo naturalmente. Naturalmente ao longo do tempo. Entendeu? Então, alguns estudiosos mais céticos falam que infraestrutura é sempre a melhoria, sempre a solução, vai melhorar a vida das pessoas. Então, putz, que legal tem a debênture de infra fazendo isso. E que legal que ela é incentivada pelo governo. O governo sabe que não tem dinheiro para financiar tudo e incentiva o investidor pessoa física. Se você fizer isso, eu não cobro imposto de renda de você. Legal. Aí vem o mercado e faz o quê? Gross up. Não, é o seguinte, como a debênture de infraestrutura ela é isenta de imposto de renda, você pode investir para ganhar IPCA mais uma querelinha só, porque como você não vai pagar imposto de renda, isso vai dar mais do que se você comprar um tesouro IPCA. Aqui, ó.
para mais risco, mais retorno, ponto final. Ponto final. Esse papo do Gross Up funciona quando você compara um CDB com uma LCI. Por quê? Porque é exatamente o mesmo título e exatamente o mesmo risco. Principalmente se a gente considerar o FGC como balizador do risco de crédito. A gente estava falando lá do HGLG, o retorno é igual, então agora o foco é só no risco, certo? CDB com LCI. Considerando o FGC como balizador do risco, o risco é igual, então o foco é só no retorno. Aí você escolhe aquele que vai dar mais retorno e sim, faz a conta de que eu posso aceitar uma LCI que paga menos do que um CDB porque eu tenho isenção de imposto de renda, o meu ganho vai acabar sendo maior. Legal. Debenture e título público. O risco é igual? Jamais. Então, se o risco é igual, não tem essa de vou aceitar ganhar menos porque depois eu vou ganhar, vai valer a pena por causa da isenção de imposto de renda. Isso é o que o mercado chama de gross up. De jeito nenhum. Só que é assim que a indústria de distribuição trabalha. E quantas vezes a gente viu emissão, principalmente no começo, emissão de debênture de infra, ou com um spread, ou seja, com um acréscimo muito pequeno em relação ao Tesouro IPCA comparável. Você podia comprar um Tesouro IPCA para ganhar IPCA mais 4. Comprava uma debênture para ganhar IPCA mais 4,12. Não, jamais. Jamais. Na minha cabeça isso não entra. Fora, não é a maioria, mas fora quantas vezes as pessoas aceitaram menos pela debênture. Então, estava lá IPCA mais 4 e saiu uma debênture IPCA mais 3,5. Não dá. Na minha cabeça não entrava. Então, eu adoro o instrumento debênture infra, mas eu detestava a forma com que as pessoas acessavam. Não é algo para o investidor tomar decisão sozinho. Agora, põe isso dentro de um fundo, e já era possível, só que não tinha o FIINFRA ainda regulamentado, de tal forma que, se eu comprasse um fundo de renda fixa de crédito privado, para deixar um gestor profissional comprar as debêntures para mim, eu tinha que abrir mão da isenção de imposto de renda, não fazia sentido. Com o FIINFRA, fechou toda essa conta. Então você compra o FIINFRA listado na bolsa, isento de imposto de renda, igualzinho se tivesse a debênture, só que você tem diversificação e gestão profissional. Você acha que um gestor profissional compra uma debênture que dá menos do que um título público? Se comprar, quero ver ele se explicar. Ainda mais de um FIINFRA, que pode alocar 15% em qualquer outra coisa que não seja debênture de infra. Então por que você não comprou o próprio título público, ao invés de comprar debênture? Certo? Então, os FIINFRA fazem com que a precificação das debêntures chegue aonde tem que ser. Então, eu adoro o FIINFRA, no sentido de que ele vai dar a solução adequada às debêntures de infraestrutura. Vai ser um veículo que vai alimentar esse mercado, então novas debêntures vão ser emitidas, já tendo bastante liquidez dos próprios FIINFRA comprando, e sem ser direto do emissor para o investidor pessoa física fazendo bobagem com o dinheiro, aceitando tomar risco de graça, certo? Então eu gosto muito do FIINFRA como solução, ao invés de comprar debênture, que as pessoas comprem cotas de FIINFRA. E em relação a fundos abertos, fundo fechado já mostrou sua eficiência, né? A segurança que dá para todos os investidores. A gente falou disso também na entrevista com o pessoal da Sparta. Então, eu adoro a solução do FIINFRA, sim. Não estou dizendo que é para sair comprando FIINFRA em vez de comprar fundo imobiliário, é para comprar as duas coisas e fazendo a lição de casa, que é aprender mais sobre infraestrutura e os riscos dos diferentes tipos de projeto.